Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 50. Trago a todos vocês um abraço do meu pastor, o pastor Jorge Linhares, e dos irmãos da nossa igreja lá em Belo Horizonte, a Igreja Batista Getsemane. Eu me mudei para São Paulo com a Natália, minha esposa, e minha filha Maria, há 4 meses, para um período de estudos. E tenho a grande alegria de caminhar com muitos irmãos, o Guga Xavier, o pastor Fernando Diniz, também da comunidade em Guarulhos, o pastor Ademar de Campos. E quero ler com vocês Gênesis 50, o verso 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte. Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Somos teus servos. E respondeu-lhes José: Não temas. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e a palavra frutifique nas nossas vidas. Amém? Uma menina, ela fez muita bagunça na casa dela. Ela fez muita bagunça, uma menina bagunceira. E aí os pais colocaram ela de castigo no final da tarde. Filha, está de castigo! E a menina ficou emburrada no castigo a final da tarde inteira. E ficou emburrada, e ficou emburrada, e ficou emburrada. Anoiteceu, hora de jantar, os pais falaram: Filha, vem jantar. O pai e a mãe na mesa. Sai do castigo, filha, vem jantar. E a menina foi para a mesa jantar, o pai e a mãe esperando. Aí o pai e a mãe falaram assim: o pai, filha, faz oração antes do jantar. Aí a menina fez uma cara assim, tipo Carrie, a estranha, né? Fez uma cara assim: Deus, obrigado, porque preparaste uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero falar essa noite sobre você fazer a diferença na sua família. Quem quer fazer a diferença na sua casa? Tem gente que pensa que a família é inimiga. Tem gente que pensa que a família, o pai é o inimigo dele. O menino pensa que o pai é o inimigo dele. Que a mãe é uma inimiga, uma adversária. Que a esposa é inimiga, que o marido, os filhos são inimigos. Tem gente que pensa assim. Já viu, pessoal, você vai casar contra quem? Ó, já fala assim: vou casar. É contra quem que você vai casar? Tem gente que pensa que a família é um lugar de luta, de guerra, de provocações. Tem gente, o marido e a esposa saíram para o campo. Andando, o marido começou a provocar a mulher. Olha lá, olhou assim, um monte de burro, jumento, jegue, mula. Olha os seus parentes lá, mulher, olha os seus parentes. A mulher, eu estou vendo, a minha sogra e meus cunhados lá, tudo reunido lá. Ó. Tem família que é uma... Quem já viu família assim, que você fica até constrangido de tanta briga? Tanta briga. A palavra de Deus nos ensina a construir uma família feliz, de acordo com Deus.
Você tem que entender essa noite que é possível uma família ser feliz. A Bíblia apresenta os preceitos de Deus para uma família. Vou dar 3 exemplos. Primeiro, o preceito da instrução. A Bíblia fala que uma família feliz é uma família que tem instrução. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 11. Capítulo 1, verso 8. Filho, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Esse é um provérbio que fala sobre a importância da instrução. Um lar, de acordo com a palavra de Deus, tem que ter ensino. Ensino de coisas espirituais. Eu nunca consigo me lembrar de uma noite na minha infância que a minha mãe não tivesse orado comigo e lido uma história da Bíblia para mim. A gente ora com a Maria. Eu falei lá no encontrão com os jovens que um dia eu e minha esposa chegamos, minha esposa está aí na tarde, a gente chegou no quarto, a Maria estava bebendo um vidrinho de óleo de unção. Sede de unção, ungida por dentro e por fora, Maria. Quer dizer, eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe orava comigo todas as noites, ensinava a palavra de Deus. Porque um lar tem que ter instrução, bons modos. Onde o menino vai aprender? Em casa. A pessoa vai aprender em casa, se portar numa mesa, saber a hora de conversar, a hora de comer. Instrução em todas as áreas da vida. Colocar os talheres depois que você terminou. Então, instrução espiritual, instrução de vida. Sabe um outro princípio para uma família feliz na palavra de Deus? É a disciplina com amor. Olha aqui, Provérbios, agora sim, capítulo 3, verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, tá vendo? Nem te enfades da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a Bíblia diz que Deus, ele nos repreende porque ele nos ama. Você é amado por Deus. Igual, e ele compara com um pai. O pai que ama o seu filho de verdade, que quer bem para o filho, ele vai colocar limites. Ele vai dizer não. A criança tem que aprender a ouvir não. Onde não há limite, não há segurança. E onde não há segurança, não há amor. Está vendo? Palavra de Deus. Você tem que entender que tem que ter disciplina. Tem que ter correção. Eu aprendi desde menino, eu posso falar aqui do altar isso. Eu aprendi a obedecer na primeira vez que meu pai falava. Eu aprendi a obedecer na primeira vez. Eu posso falar do altar isso hoje. Nunca levantei a voz para o meu pai e para minha mãe. Porque eu aprendi menino isso. São princípios que você aprende menino. Um terceiro. Exemplos. Um terceiro pilar. Olha só. Exemplos. Uma família precisa de instrução. Amém, queridos? Uma família precisa de disciplina com amor. Uma família precisa de modelos, de exemplos. Palavra de Deus, olha aqui. Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. O justo vive um caminho de integridade. É muito feliz o filho de uma pessoa justa. Porque ele teve o quê? Um exemplo, um padrão de conduta. Uma vez um pai estava dando bronca no filho que não estudava. Você tem que estudar. E ele sempre falava assim, porque Abraham Lincoln, na sua idade, já tinha estudado muito. Aí o menino, filho, vai estudar. Na sua idade, Abraham Lincoln lia não sei quantos livros por dia. E aí não sei o quê. Filho, vai fazer isso. Porque Abraham Lincoln, pai, na sua idade, Abraham Lincoln já era presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, é muito fácil dar bronca, falar, reclamar, mas e a autoridade? E o exemplo? Sempre será mais fácil gritar contra 1000 pecados na vida da outra pessoa do que mudar um pecado na sua própria vida. Sempre vai ser mais fácil. Agora, os filhos estão de olho, as crianças, os jovens estão de olho. Então, um jovem, uma família precisa de exemplos. Exemplo não é a maior maneira de influenciar, é a única. A única maneira de realmente influenciar é através do exemplo. Por isso que Jesus chamou discípulos para andar com ele. As pessoas ficavam admiradas com várias coisas na mensagem de Jesus. Em João fala assim, as pessoas falavam, ninguém jamais falou como esse homem.
Em Marcos capítulo 1, olha, um novo ensino. Vários aspectos da mensagem de Cristo impressionavam. Mas o maior deles era a autoridade. Ele fala como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, não como os hipócritas. Então, é a autoridade do exemplo, a autoridade moral. Autoridade moral. Mas isso aqui, o que a palavra diz, isso aqui é possível de se viver. Você acredita nisso em nome de Jesus? Isso é possível, eu conheço várias famílias. Agora, eu pastoreio, nos últimos 3 anos, pastoreei 4.000 jovens. E no gabinete pastoral você vai percebendo como que as famílias estão distantes da palavra de Deus. Como que as famílias não têm instrução. É impressionante. Como que as pessoas estão nem aí para a Bíblia. Estão nem aí para a Bíblia. As pessoas são analfabetas da palavra de Deus. Querem ser felizes, construir uma família sem os princípios da palavra de Deus. Sabe nada de Bíblia. Um dia eu estava numa formatura. Aí estava eu, grande formatura da faculdade de medicina da UFMG, lotado, mineirinho. Aí tinha uns jovens da nossa igreja lá, estava eu assim, e estava um padre do outro lado. Aí subiu uma aluna para ler um texto. Gente, eu vou ler 1 Coríntios. Eu falei com o padre, 5 São Paulo. Eu falei com o padre. As pessoas analfabetas da Bíblia. Eu já vi gente falar assim, abre a Bíblia em Exodo. Já ouvi isso, Exodo. Um jovem chegou um dia no culto, pastor, onde está na Bíblia aquele verso? O pão que o diabo amassou. Eu falei, meu irmão, de Gênesis Apocalipse não fala que o diabo é padeiro. Não existe esse verso na Bíblia. Quer dizer, como é que você quer ter uma família estruturada, abençoada, se você não lê a palavra de Deus? Só que é isso que a gente está vendo na realidade. As pessoas estão nem aí para a Bíblia. A família toda arrebentada. É claro, não tem Bíblia na casa. Não tem princípios. Eu tenho visto pais, famílias sem disciplina, sem a palavra não. Não fala não para o filho nunca. O que acontece? Esse menino vai ouvir um não uma hora. Na escola, a professora disse não para um adolescente lá em Belo Horizonte. Uma professora que deu aula também para mim e para minha esposa. Uma mulher de Deus, uma mulher séria. Ela leciona até os dias de hoje. Ela falou assim, não para o menino. O menino levantou, pegou uma haste de ferro e deu na cabeça da senhora. Por quê? Não foi acostumado a ser disciplinado. Então virou uma peste o menino. Vira um demônio. Por quê? Ele não aprendeu a coisa mais elementar, obedecer. Ele não foi... Isso que eu estou falando é a verdade do mundo aí fora. Os jovens não escutam não. Aí quando alguma hora na vida, ele vai deparar com não. Aí dá chilique. Aí vira uma menina insuportável, quebra o prato. Grita, eu não pedi para nascer aqui. Por que você não falou isso antes? Você poupava a humanidade de sofrimento. A sua existência deixa o mundo chato. Sabe o que eu tenho visto? Uma geração sem exemplos. Isso aqui é para a gente pensar, está só na introdução. Calma que vai dar tudo certo. Então, o jovem, eu vi a menina que colocou no Facebook essa semana. Estava lá na timeline. Cansei de ser certinha, agora estou bandida. Eu falei, aí, olha só. Ela tem que entender que um dia ela vai ser mãe. Ela tem que entender que as ações têm consequências. Você colhe o que você planta. Sabe o que a gente faz com os pais que procuram desesperado a gente na igreja? O pai chega chorando com a mãe, chorando. Pastor, meu filho, ele é rebelde. Primeira pergunta, nós vamos orar. Primeira pergunta, você foi um filho que honrou teu pai e tua mãe? 99% das vezes. A pessoa para de falar. Faz assim, igual o Chaves. Pastor, eu tenho que pedir perdão aqui a Deus. É a primeira vez que alguém me confrontou. Pastor, a primeira vez que eu ouvi isso, primeira vez que eu pensei, eu não fui um bom filho. Tá vendo? Então agora nós vamos orar, nós vamos ver o que nós vamos fazer agora. Mas é importante você pedir perdão a Deus. Eu tenho visto, então, um quadro triste. Pessoas que não vivem de acordo com a Bíblia, sem disciplina, sem amor, sem exemplos. Mas aí tem o outro lado. Isso se torna a grande desculpa dos jovens, de muitas pessoas.
Eu não recebi amor, como é que eu vou dar amor? Aí começa as mentiras que o inimigo quer colocar na tua mente. Peraí, eu só fui maltratado, como é que eu vou saber? Eu não tive exemplo, então não tenho o que fazer. Ninguém me ensinou a fazer nada. Eu não aprendi, eu não tive princípios. A minha mamãe não orava comigo quando eu era pequena. Eu não tive exemplo nenhum em casa. O meu pai era um alcoólatra, batia na minha mãe. Aí a pessoa usa toda a frustração dela que ela recebeu na vida. E ela piora. Eu quero te dizer essa noite, baseado nesse texto, que a gente vai meditar rapidinho para orar aqui, que a partir de você, a sua família pode ser uma bênção ainda maior. O tema aqui é faça a diferença. O Evangelho nos capacita a fazer diferente. Se Jesus Cristo entrar no teu coração, se você receber a mensagem do Evangelho, se você, essa noite, nós vamos orar aqui agora, abrir as mãos, abrir o coração e dizer, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Através da sua vida, a sua família inteira pode ser salva. Uma pergunta, quem aqui é a primeira pessoa que se converteu a Jesus na família? Ergue bem alto a sua mão, fica com a mão aí, olha quantos. Deus acredita que através de vocês a família inteira pode ser salva. Você foi o primeiro. Você tem que entender então algumas atitudes que José tomou. Porque José, ele foi muito injustiçado. Tem irmão, gente. Irmão provoca. Eu tenho irmão. Meu irmão chama Lucas e minha irmã chama Priscila. Irmão é uma coisa... Né? Na escola dominical, a professora perguntou para as crianças uma vez assim, crianças, existe algum dos 10 mandamentos com relação ao pai e à mãe? Sim! Então, honrar o teu pai e tua mãe. Muito bem. Tem algum dos 10 mandamentos com relação ao irmãozinho? Um menino levantou. Tem! Qual? Não matarás, professor. Esse é com relação ao nosso irmão. Por quê? Porque irmão... Eu tive que fazer prova um dia, meu irmão me amarrou na cama e me amordaçou de manhã. Minha mãe chegou, estava amarrado, perdi a prova. Irmãos fazem coisas assim. Agora, José, presta atenção. José, a minha esposa era contra as coisas que a irmã dela fazia. Uma pegava a blusa da outra, aí brigava. Tudo bem, tem as briguinhas de irmão. Agora José, olha a briguinha dele. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Eles passaram da medida, eles apelaram. Os irmãos de José não colocaram uma indireta no Facebook para José. Os irmãos de José não expuseram um podre de José publicamente. Sabe, irmão, quando quer se vingar de você, que vai e fala na frente de todo mundo um negócio assim, só para você passar vergonha? Os irmãos de José queriam matá-lo. Os irmãos de José queriam... Já pensou o teu irmão, a tua família, os seus próprios parentes tentarem te matar? E eles iam matar José. Eles bateram em José, jogaram José num poço. Você conhece a história. Tudo por inveja. Não tinha nenhuma... José não fez nada. Só dedurou eles para o pai lá, mas não fez mais nada demais. Aí eles iam deixar... Aí um falou... Não, peraí, não vão matar. É irmão, gente. Não vão matar ele, não, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma coisa mais leve. Vamos vender como escravo. Olha os ismaelitas. Está vindo uma caravana ali, ó. Vamos vender ele. Não precisa matar ele, não. Um falou, então tá, então vai. Então vende. Vender o próprio irmão. José é uma pessoa que tem todas as razões do mundo para falar, eu não fui amado. Meus irmãos me venderam como escravo. Meus irmãos tentaram me matar. Meus próprios, sangue do meu sangue. E não dá para, não é um caso aqui de entrar nos detalhes todos, você conhece a história, mas José, ele tinha todos os motivos do mundo para odiar a família dele. Ele tinha todos os motivos do mundo, foi vendido como escravo, e numa série impressionante de acontecimentos. José, ele vai ser acusado injustamente, ele vai ser preso injustamente, mas numa série impressionante de acontecimentos, ele vai sair do calabouço com a bênção de Deus. Ele vai se tornar o governante do Egito. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que tira a pessoa do calabouço. É o Deus que em minutos pode mudar completamente a tua história. Basta uma ligação. Basta um telefonema, um e-mail.
Basta um milagre. E às vezes algo que dura anos na tua vida muda completamente. Ele está num calabouço. Lembram dele no palácio. Pensa a situação. Fala que tiveram que fazer a barba dele. Né? O pastor Ronaldo tem uma barba ali bonita, mas a dele não era. Ele teve que se arrumar para estar apresentável diante do faraó. Ele saiu cheio de piolhos de uma cadeia. Está diante do faraó. E agora ele recebe um anel e ele é o governante do Egito. Agora ele tem uma sabedoria de Deus. Ele foi preparado para aquilo. Ele administrou a despensa da casa de Potifar. Fartura. Está numa prisão. Agora a Bíblia diz que José era bem sucedido em tudo, porque o Senhor estava com ele. Até na prisão ele era o chefe. Onde ele ia? Está no calabouço. Pois o carcereiro dava a chave da prisão na mão dele. E ele cuidava da escassez. Agora ele ficou governante do Egito. Sabia administrar 7 anos de fartura. Sabia administrar na escassez. As nações se rendem ao Egito. A sabedoria que Deus deu a José. Eles vinham de longe. E aí os irmãos dele vieram. E aí José... agora vocês vêm comer aqui na minha mão. Então vocês estão aqui. José, o papai está aí. Papai Jacó está aí. Aí Jacó desce para o Egito. Jacó está velhinho agora. É uma das cenas mais engraçadas da Bíblia. Jacó, velhinho, visitando o faraó. Quem é o faraó? O faraó é o Obama, é o homem mais poderoso do mundo. Faraó é o homem mais poderoso do mundo. Depois você lê essa cena. Jacó chega diante do faraó, velhinho. Jacó chega, aí diz que Jacó chega. Jacó olhou para o faraó, Jacó abençoou o faraó. Eu te abençoo, fica na paz, e foi embora. Imagina a autoridade de Jacó. Imagina você ver Jacó velhinho ali. O homem que lutou com Deus. E ficou manco depois. O homem que lutou com Deus. Israel. O Jacó em pessoa. Ele abençoou o faraó. Aí agora Jacó morreu. E aí agora o pânico invadiu o coração dos irmãos. É o que nós lemos. O que a gente vai fazer? José está fingindo que não gosta, que gosta da gente. Porque o papai é que mantinha o coração de José calmo. A Bíblia registra a conversa deles aqui. Olha só, depois, aí sepultaram, José voltou para o Egito, e eles então ficaram desesperados. José vai matar a gente, José é poderoso. José, olha o que eles falam, ele vai nos retribuir o mal que nós fizemos contra ele. Ele vai se vingar. Jacó, papai se foi, agora a gente está ali, cuidado. Ele vai degolar a nossa cabeça, vai acabar, vai destruir tudo, ele vai acabar com a gente. José está fingindo até agora, ele é um bom ator. Eles não acreditavam, eles falaram, agora já era. Olha quantas lições aqui, olha quantas lições. Ele sofreu grande injustiça, José. O mundo dá muitas voltas, ele tem um Deus poderoso sobre a vida dele. Agora a situação mudou em minutos. A situação mudou completamente. Tem um homem da minha igreja que brigou com o próprio irmão. Mais de 10 anos sem falar com o próprio irmão. Está doente, descobriu que precisa de um rim novo. Senão ele vai morrer. Quem é a única pessoa que tem um rim compatível com Deus? Você adivinhou, é o irmão dele. Olha, precisa disso, uma briga completamente desnecessária. Uma briga com o irmão de sangue completamente desnecessária, à toa. O cara arrogante, não queria falar com o irmão, agora ele precisa de um rim. Como é que fica a situação dele? Velho, e aí? Como é que você está? Tô bem. Me vê um rim aí, eu preciso de um rim, me dá um rim. Olha que situação mais desagradável, olha que situação. Cara, faz 10 anos que eu falo com você porque eu sou arrogante e ridículo, e orgulhoso, vaidoso. Tudo bem, cara, foi mal. Me vê um rim aí agora. Olha que situação. Se coloca na situação desse homem. Então, a vida é assim. A vida é assim. Eu quero falar algumas atitudes de José. Quem quer fazer a diferença na família? Todo mundo esperava uma reação de José.
Todo mundo esperava José liquidando a vida deles. Número 1. José tinha uma absoluta confiança em Deus. Você tem que sair daqui essa noite para fazer a diferença na sua casa. Número 1. Você tem que ter uma absoluta confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no trono. Que o cetro está nas mãos dele. Que a coroa está na sua cabeça. Quem aqui confia no poder de Deus essa noite? Quem aqui exalta o nome de Jesus essa noite? José vai dizer assim, não. Acaso eu estou no lugar de Deus? São muitas lições. Eu não sou Deus. Deus está no controle. Até no mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus estava no controle. Você tem que entender Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está escrito algumas coisas, muitas coisas. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo fala assim, sabemos. Existem coisas que nós não sabemos. Romanos 8, 26, Paulo fala assim, nós não sabemos orar como convém. Tem coisa que a gente não sabe. Um jovem da igreja, um menino, uma criança me deu uma folha, um monte de coisa que a gente, pastor, isso aqui a gente não pode saber. Aí eu li lá na igreja. Por que o house preto é branco? Por que milho verde é amarelo? Por que quadro negro é verde? Por que o cantor belo é feio que dói? Coisas que nós não sabemos. Mas tem coisa que a gente pode saber. Sabemos. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem gente aflita. Tem gente que tentando entender os porquês. Queridos, em primeiro lugar, você tem que confiar que Deus está no controle. Você, em nome de Jesus, declara isso sobre a sua vida essa noite. O nosso Deus está no controle. Ele vai dizer uma das declarações mais poderosas da Bíblia, nesse verso 20. Vocês tentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que subverte a nossa lógica. É um Deus que supera a nossa maneira de entender e de fazer as coisas. Ele é capaz de tornar o mal em bem. O mal que te fizeram, o abuso, o trauma, a traição, isso aí, Deus pode tornar em bem na tua vida. Deus pode transformar em bem para a tua vida. Do caos veio a criação. Da cruz veio a salvação para as nossas vidas. É a especialidade de Deus. É pegar o caos e criar todas as coisas novas. Esse é o Deus que você serve. E José entendeu. Eu não sou Deus para julgar. Cantamos aqui agora. Teu é o juízo. Tu é a justiça. Cantamos aqui agora numa das canções. Eu não sou Deus. Quem sou eu? Deus está no controle. Até do mal que vocês quiseram fazer, Deus estava no controle. Segundo lugar, José, primeiro, absoluta confiança em Deus. Segundo lugar, visão dos propósitos de Deus. Para você fazer a diferença na sua família, primeiro, você tem que ter confiança em Deus. Quantos querem confiar mais em Deus? Número 2, discernimento, visão dos grandes propósitos de Deus, apesar da nossa dor, apesar do nosso sofrimento. Olha que declaração, ele diz assim, vocês tentaram mal, Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus tinha um propósito muito maior na vida de José, conservar multidões com vida. Às vezes, queridos, a sua dor vai ser um canal, um instrumento de Deus para a salvação de muitas vidas. De muitas vidas. De muitas vidas. A minha filha, Maria, fiz questão de entrar com ela aqui. Quando a Natália, minha esposa, engravidou, a Maria estava no ultrassom, os pés da minha filha eram completamente tortos. Os pezinhos da Maria, devia ser assim, eram pés congênitos para dentro, assim, os pés dela. Devia ser assim, era assim. Imagina o meu coração, imagina eu e a minha esposa olhando a médica, olha, é pouquíssimo provável que seja o ângulo da foto. É quase certo que o nenenzinho tem os pés completamente tortos.
Imagina que situação. Eu fiquei feliz? Não, fiquei triste, lamentei, fiquei triste. Mas o tempo inteiro com a confiança que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus tem um propósito maior, eu não entendo, às vezes você não entende, mas Deus tem propósitos maiores. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Conversei com os médicos, conversei e vi o que podia ser feito. E explicaram, pode fazer tratamento, tem cirurgias, tem vários tratamentos. E muito triste, minha filha nasceu. Os pezinhos tortos, muita saúde, mas os pezinhos tortos, a minha filha nasceu. 7 horas de trabalho de parto normal, minha esposa nasceu, Maria. Eu levantei ela, consagrei a Deus. Nos alegramos. Fomos fazer o tratamento. Maria recém-nascida, no final da primeira semana, foi para o médico. Aí o médicozinho quebra não é nem osso, é uma cartilagemzinha. Quebra os pés, põe na posição certa. Ela gritou, eu gritei mais alto que ela. Ela chorou, eu chorei mais. Ela recém-nascida. Aí quebra os pezinhos, coloca o gesso. Os 2 pés. Recém-nascido, 7 dias. Cada 2 semanas tinha que voltar no hospital, quebrava o gesso, colocava de novo o outro, porque o pé está crescendo. Passamos durante 6 meses assim. Chegava, ela com o pé engessado. Por que sua filha está com o pé engessado? Vocês já quebraram, não cuidaram da menina? Tem que aguentar pessoas insuportáveis. O ser humano é triste, você tem que entender isso também. O ser humano é um negócio triste. Tá vendo? Não cuida. Por quê? Fica na sua. Fica na sombra da minha casa. E a gente orava. E a gente chorava, e orava, e chorava. Como é que vai ser? E o pezinho pequenininho e tal. Passou a situação. Hoje a Maria corre e pula perfeitamente para a glória de Deus. Agora, você tem que entender que o sofrimento na tua vida, ele vai te capacitar para propósitos maiores. Maria tem 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, nós já tivemos amigos que nasceram os filhos com os pés tortos. Muitos jovens na igreja, né? Natália sabe quem eu estou falando. Agora eu podia chegar e falar, olha, eu vou te falar um negócio que eu não ouvi falar, eu vivi isso. E nós oramos com aquele casal. O sofrimento na nossa vida pode ser usado por Deus para vários propósitos. O sofrimento pode te tornar mais humilde. Tem muita gente arrogante. Aí às vezes tem um sofrimento. A Bíblia fala isso, o salmista fala, foi bom para mim ser castigado, para aprender a obedecer os estatutos de Deus. Então às vezes o sofrimento é para você se converter. Tem gente pensando que é o dinheiro que salva a tua vida. Aí acontece uma coisa, você perde tudo. Só para você aprender a confiar em Deus. Tem várias histórias da Bíblia assim. Na vida, nós temos apenas 2 certezas. A morte e o especial do Roberto Carlos no final do ano na Globo. São as 2 únicas certezas. Tirando isso, gente, não tem certeza. O sofrimento, sabe o que mais que o sofrimento pode fazer? Ele pode te colocar mais espiritual. Você parar de olhar coisas terrenas e olhar mais para a eternidade. O sofrimento tem isso. O sofrimento pode te ensinar a valorizar mais as bênçãos de Deus. Tem gente que não valoriza as bênçãos de Deus. Tem jovens que não valorizam as oportunidades que Deus dá. Aí às vezes vem um sofrimento para a pessoa aprender a valorizar as bênçãos de Deus. O sofrimento pode ter vários propósitos. Você tem que orar pedindo discernimento a Deus. Agora, em qualquer situação de sofrimento, existe um grande propósito. Você abençoar outras vidas. Todo sofrimento te capacita para um ministério. Todo sofrimento te capacita para salvar vidas. Essa é a lição universal do sofrimento, de acordo com a palavra de Deus. Uma juíza lá na nossa igreja enfrentou uma grande crise no casamento. E ela, com a ajuda de Deus, venceu essa crise. E aí, ela agora usa isso como um ministério. Então, tinha um casal que ia separar. Ela falou, eu não vou separar vocês. Como não vai? Fica quieto, vou prender. Ficaram quietos na hora. Ela anotou, vocês vão nesse lugar. Igreja Batista de Getsemane, Rua Cassiano Campolina, 360. Deu para o cara, para a mulher. Chegou no dia, eles foram à reunião, encontro de casais. Quem era palestrante? A juíza. Ela contou, eles olharam assim, ela contou o testemunho do casamento dela, o que Deus fez. Esse casal se reconciliou e hoje
integra o ministério de casais da nossa igreja. Tá vendo? Ela usou o sofrimento dela agora como ministério. Eu preguei num congresso do Casados para Sempre, para os jovens lá. E houve um testemunho muito legal. Um menininho, filho de um casal de líderes do Casados para Sempre. O menininho ouviu na escola, o amiguinho: a minha mãe vai separar do meu pai. Vai nada, só. Eu vou falar com a minha mãe não vai deixar, não. Que vai separar? Que não tem ninguém de separar, não. Minha mãe ora lá, resolve, lá é uma bênção, você vai ver. 25 anos de idade, 6 anos de idade. Aí chegou na hora da saída: ô mãe, meu amigo ainda chorando que a mãe dele falou que vai largar o pai dele. Faz uma coisa aí, mãe. Aí a mãe: como é que é? Sua mãe tá chegando? Minha mãe é aquela lá. Aí a mãe chegou: pois não, olha, eu sou amigo do meu filho, pois não sei o quê, vamos conversar, vamos tomar um café. Para resumir a história, a mãe do menino, líder do casal, conversou, o outro casal foi curado, restaurado, salvo para a glória de Deus, batizado, treinado, e hoje também são líderes do ministério Casados para Sempre. Por causa de um menino. O menino entendeu o chamado, o menino entendeu, as crianças entendem. Será que você não vai entender que você pode ser uma bênção? Até quando você vai ficar murmurando, reclamando, deixar essa raiz de amargura? Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença na sua família. José disse: olha, o que vocês fizeram foi muito feio, mas Deus é muito maior do que aquilo que vocês fizeram. Deus é muito maior que as frustrações. Ele fez tudo isso para salvar famílias inteiras através da minha vida. Então como é que eu vou me vingar? Eu não vou me vingar. Tudo estava no controle de Deus. E em último lugar, para a gente orar. José disse: não temas, eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. Sabe qual que é uma terceira atitude para você fazer a diferença na sua casa? O perdão e a misericórdia. É você ter um coração perdoador e misericordioso. Ele não só perdoou, ele esqueceu, gente, não tenham medo, eu não vou me vingar. Para fazer isso, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. O perdão não é normal, gente. Desde menino na igreja eu aprendi uma frase assim: quando você reage matando, você age igual um animal. Quando você julga, você age igual um ser humano. Agora, quando você perdoa, aí você age igual Jesus Cristo. É sobrenatural, aí não é normal. Estevão está tomando pedradas. Ele está falando, glorificando a Deus, as pessoas taparam o ouvido. Começaram a tirar pedras. Em tempo real, a pedrada vinha e o perdão saía da boca de Estevão. Pai, não lhes imputa este pecado. Eles não sabem o que fazem. A mesma oração de Jesus na cruz. Você pode sair daqui cheio do Espírito Santo para a sua casa. A sua família pode ser completamente transformada através da sua vida. Você pode ser o ponto da virada. Até quando você vai falar: ninguém me abençoa? Quando é que você vai falar: quem eu posso abençoar hoje? Quem que eu posso ajudar? Ninguém me ajuda. Quando é que você vai falar: quem eu vou ajudar hoje? Minha mãe não me entende. Quando é que você vai tentar então entender a sua mãe? Meus filhos, quando é que você vai começar a orar? Já estamos no meio do ano. Tem gente que não pega um papel de pedido de oração e preenche o nome da família. Mas reclamar, a pessoa reclama. Gritar, reclamar, achar que está ruim, achar que é só com você, é a vítima de tudo. Você é a grande vítima suprema, a conspiração do universo. A culpa das estrelas e das galáxias é sobre a sua vida. Você é o pobre coitado. Só você tem problemas. Até quando que o evangelho de Jesus entre no seu coração e te transforme essa noite? Para você sair daqui, se Deus mudar a tua mentalidade, não precisa mais implorar para você vir ao culto. É você que vem ao culto e traz alguém da sua família com você. É ter uma postura diferente, é ter uma postura misericordiosa, é ter uma postura cheia de amor. Amor não é uma coisa da boca para fora. Amor, sabe o que é amor de acordo com a Bíblia? É renúncia. Amor é perdão, é sacrifício, é doação, é entrega. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o orgulho. O oposto do amor, para mim, eu. Amor é entregar. É para o outro, é entregar, é abrir mão. É abrir mão. Quem quer sair daqui amando mais? É José. Eu vou abençoar vocês, os filhos, a geração de vocês.
Essa é uma pessoa convertida a Deus. Essa sim é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é normal. Isso não é normal. Mas nós vamos fazer a diferença se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Com o Espírito Santo, aí sim é possível. A Bíblia fala que o Estevão estava cheio do Espírito Santo. Cheio da presença de Deus. Porque o normal é você se vingar. O normal, agora que eu tenho condições, agora eu vou aniquilar. É o Eduardo Cunha, pacote de retaliações contra o governo Dilma. É a vingança. Isso é a política. A lógica da política é essa. A lógica, todo mundo espera o quê? Bateu, vai revidar. Jogou uma pedrinha, nós vamos jogar um míssil. Jogaram 2 mísseis, é uma bomba atômica. Essa é a retaliação, é a lógica carnal. É a lógica do orgulho. Eu não vou ficar por baixo. Eu não levo desaforo para casa. Jesus levou muito desaforo para o céu. O céu é muito melhor que a tua casa. Deus está nos chamando para viver uma contracultura. A contracultura do reino de Deus. A contracultura do reino de Deus. Vivemos cheios do Espírito Santo de Deus. A partir de você, a sua família pode ser uma grande bênção. A partir de você pode nascer uma nova geração completamente temente a Deus. José absorveu muitas coisas ruins, mas ele foi um abençoador de tudo que veio depois dele. Era um monte de coisa ruim, briga, contenda. Depois de José, bênçãos. Quem quer ser promotor de bênçãos, de amor, de paz? Uma gritaria na casa, você não ataca gasolina, você ataca a água, a calma. Ivan Roberts foi um jovem que Deus usou para iniciar o avivamento no país de Gales, na primeira metade do século XX. A história conta que Ivan Roberts tinha uma família bem conturbada e ele era cheio do Espírito Santo. A história diz que ele era um jovem que orava. Ele chegava em casa, ele estava tão cheio de Deus, ele tinha 13 anos, 14 anos de idade. E os pais gritavam e brigavam e agrediam ao outro. Diz que teve um dia que Ivan Roberts orou tanto pela família dele. Ele chegou em casa. Ele não precisou falar nada. Diz que ele olhou para o pai e para a mãe. Os dois, o pai e a mãe, pararam de brigar. O pai soltou o pescoço da mãe. A mãe soltou a faca. O pai e a mãe não eram convertidos. Caíram de joelhos. Começaram a orar pedindo perdão a Deus. Se converteram. A história conta que havia santidade de Deus no olhar de Ivan Roberts. Um adolescente que foi usado para salvar 100.000 pessoas no avivamento do país de Gales. Leia a história do avivamento do país de Gales no século XX. Foi um avivamento tão assombroso que aos domingos, ninguém mais queria assistir jogo de futebol. Lá era rugby. O campeonato de rugby, os jogadores, tudo crente, todo mundo que só queria orar na igreja. Tiveram que mudar toda a tabela do campeonato e não tinha mais jogo domingo. Domingo era dia de louvar a Deus, as igrejas entupidas de pessoas chorando, arrependidas. Já pensou um avivamento ao ponto do maior esporte no Brasil, o futebol, ser um negócio tão violento que no dia do Senhor ter que alterar a tabela do campeonato, porque esse país não quer outra coisa a não ser a presença de Deus. Isso é um avivamento, isso aconteceu no século, isso tem algumas décadas. Tudo começou com um jovem que falou: eu quero ser usado por Deus para abençoar a minha família. Você acredita que através da sua vida pode começar uma revolução espiritual na sua casa? Vamos ficar de pé, vamos um momento de oração. Eu quero te pedir uma coisa nesse momento. Eu vou fazer uma oração para o pastor Ronaldo. Estenda mais ou menos as mãos para a direção da sua casa. Mais ou menos. 1 minuto de oração pela sua família. Comece a citar os seus parentes, o nome dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos. Ore. Acredita no que eu estou te falando. Ore pelos seus parentes nesse momento. Acredite no que eu estou te dizendo. Ore pela sua casa nesse momento. Às vezes você vai receber uma notícia inesperada ainda essa noite. Você tem que crer no poder de Deus. Você tem que crer no poder da oração. Você tem que crer no poder da oração.
Você tem que crer no poder da oração. Num momento como esse, na nossa igreja, Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte, uma criança de 8 anos estendeu a mão para a casa dela, do lado da igreja. Os pais estavam brigando. Os pais se converteram. A mãe primeiro, o pai depois. A família inteira está salva para a glória de Deus. Na nossa missão, na cidade de Vespasiano. Deus, nós estendemos as mãos nesse momento para orar pela nossa família. Deus, estamos vendo, Deus, nesses cultos, sobre fazer a diferença. E nós entendemos que temos que fazer a diferença na nossa própria casa, com a nossa própria família. Muitos não têm uma família mais. Tanta briga, tanta destruição, tanta discórdia. Muitos não têm prazer de ficar em casa. Muitos saem o dia inteiro para a rua, porque não tem prazer, não existe paz na casa. As refeições são verdadeiras trocas de acusações. Situações do passado que voltam o tempo inteiro. Isso está repreendido em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre os lares. Nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, purificando as famílias. Perdoa as nossas vidas, ó Deus. Perdoa, Deus, quando nós ficamos amaldiçoando a nossa casa, reclamando, gritando, indignado, insatisfeito, inconformado. Que essa insatisfação seja com a nossa própria vida. Que nós possamos te buscar mais. Que nós possamos ser pacificadores. Que nós possamos ser embaixadores da paz de Deus na nossa casa. Por isso, nesse momento, clamamos pelos casamentos. Clamamos, ó Deus, pelo relacionamento entre marido e mulher. Clamamos pelo relacionamento entre os irmãos, entre primos, entre pais e filhos. Longe da nossa casa a discórdia, a violência, a agressão física, a agressão verbal, as palavras ofensivas, os palavrões. Olha aqueles que já não sonham com a família. Olha aqueles que não têm prazer numa simples refeição. Deus, enche-nos com teu Espírito Santo essa noite. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de seguir Jesus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração agora, querido. Olhe por você. 1 minuto orando por você.